Boa tarde a todos. Certo. Vamos Boa tarde. só aqui estabilizar as entradas. Muito bem. Então, gostava de dar as boas-vindas a todos, em especial aqui aos nossos convidados, e que o Sr. Vice-Governador do Banco Nacional de Angola, é muito gosto de estar aqui conosco hoje. Aqui os nossos colegas da comunidade também, o Júlio Delgado, muito obrigado. Temos também aqui conosco hoje uma, uma colega nossa do CFA Institute, que eu já passarei a apresentar, Josina Kamerling, que também nos ia dar aqui uma pequena nota introdutória. Portanto, um pouco, temos aqui uma visão do que é que vai ser esta sessão hoje. Gostava também, antes de mais, de dar aqui um agradecimento também aqui ao nosso colega o Miguel Falcão, também pela organização deste evento. Estes eventos inserem-se num conjunto de atividades de um grupo de trabalho que temos na CFA Society Portugal, que é a comunidade de língua portuguesa. Tem gerado bastante interesse junto de todos os países da comunidade de língua portuguesa. De facto, achamos que era, em boa hora, e esse é o calor que sentimos que faltava aqui a expressão desta comunidade e tínhamos um espaço a partir de todas as atividades ligadas ao desenvolvimento do mercado de capitais, do mundo de investimentos, do mundo das finanças. Sentimos que havia falta e espaço para, de certa maneira, até abrirmos os braços e abraçarmos aqui uma comunidade maior e como eu dizia, sentimos também aqui um ótimo acolhimento e um calor nesta nossa iniciativa que eu acho que vem muito de encontro às expectativas que nós temos. Recentemente fomos também nomeados observadores consultores da CPLP, o que nos dá ainda o maior ânimo e um reconhecimento das atividades que já vimos a fazer neste domínio e com certeza que só nos vai dar muito mais incentivo para o futuro. O que é que nós pretendemos? Eu há pouco já disse dois ou três elementos. Queremos desenvolver a comunidade financeira e de investimento nos países de língua portuguesa. Esta é a nossa missão. É a missão também do CFA Institute Internacional, olhando para o mundo, o CFA Institute preocupando-se com o mundo como um todo, e que nós, a partir destas sociedades mais locais, podemos desenvolver estas atividades mais próximas, mais adaptadas a cada região, a cada local, aquilo que mais nos interessa. E é isso que eu acredito que temos feito com bastante sucesso em Portugal, no Brasil também, e que acho que podemos dar para benefício também dos outros países que convidamos a juntarem-se a nós. Os mercados financeiros são sempre fundamentais no desenvolvimento de todos os países, e o contributo que pudermos dar seguramente terá sempre um impacto positivo no desenvolvimento dessas sociedades. E a troca de experiências é sempre riquíssima e aprendemos muito uns com os outros e colocamos em perspectiva oportunidades de investimento e uma compreensão do mundo muito mais alargada no contexto dos mercados financeiros que cada vez são mais ligados a nível global, não é? Muito bem. O nosso alinhamento para hoje era uma conversa e uma entrevista ao Sr. Vice-Governador do Banco Nacional de Angola. E eu começava antes, desafiámos também aqui uma colega nossa, a Josina Kamerling, do CFA Institute, que a Josina está sediada em Bruxelas, e pedimos que nos desse aqui uma
uma visão do CFA Institute sobre estas atividades que estamos a desenvolver e um contexto desta comunidade mais alargada de língua portuguesa. Josina, I will turn it to English, although I know Josina speaks a lot of language, several languages. But not Portuguese, although I do not understand Portuguese, unfortunately, but it's really unfortunately because I know that there are so many. Yes. Josina, I apologize for that. It's wonderful to have you here with us today. Josina is a very from a great professional. Is a very dear friend of us, the Portuguese team, and always very supportive. And Josina, I was just. It's a pleasure to have you here with us. And if you just could, we challenged you to be our introductory speech today. If you just give us your vision of how CFA Institute can help and extend our reach to all these countries of Portuguese-speaking language and of course and Africa as well, as most of these, not only of course, but some of these countries are in this region. Josina, fantastic. The floor is yours. Thank you so much. And again, apologies that I don't speak Portuguese. I was trying to follow you, and I did catch some phrases. So indeed, it's my really great pleasure to introduce this chat, and I think the opportunity to bring together Portuguese-speaking countries all over the globe from different regions is incredibly important. The world is global, but it's also regional, and it's also it's multidimensional. And I think that's something I just want to address in my brief statements today. CFA Institute, of course, we represent the global community of CFA charter holders, but these charter holders are, of course, in societies in each individual country. And so we play at CFA Institute both to the national and regional specificities, but also to the global. And I think this is where the world is finding itself. That when we research the future state of the investment industry in 2023 in the Future of Finance series, we saw that there were several scenarios that were impacting on financial markets. They are the diverging worlds where, if you look at the investment community, no longer are we talking about one type of investor. We're talking about different ages, the Generation Z, the baby boomers. We're talking about different cultural specificities. At no time has it been so complex that it's very difficult to address for financial community how to address these divergences. Again, also in terms of sort of technicity, AI, all these developments are leading to diverging worlds because some countries are more prepared than others. Aging markets, again, very challenging. All the demographic issues are challenging. The younger demographics, how do we include them in the markets? How do we build that financial inclusion? And I see that in Angola, you really are focusing on financial inclusion. And I think that's absolutely right to get this market dynamic and booming. So the next really is a challenging scenario is on sustainable finance. And there, of course, the central banks were prime in developing that sustainable thought leadership and leadership in general through greening the financial system. But also, this is down the chain. It's affecting companies, it's affecting accountants, it's affecting investors, both institutional and retail, and it's affecting regulators. And I saw that in Angola, you have developed very nice sustainability principles of the Angolan financial system. And I think we could actually take a page out of that because some of the issues you draw in there go beyond that very narrow green issue, which, when you talk about promotion training, that's really important. Identifying the socio-economic risks, leveraging the partnerships, that's building the bridges between Portuguese-speaking countries, but also at large in Africa, at large in the world.
And then again, the promotion of financial inclusion, very much important in sustainability, I think, and very much ignored still. And lastly, transparency. But I think transparency is something that the whole world now is focusing on in sustainability. Then I come to the next one, and that is digital transformation. Now, digital transformation is key. AI is taking over and is increasingly important, both in subreg and in, of course, in the financial markets and with the investors, because do they know they are being addressed through AI or not? But AI is both a challenge and an opportunity, and governments look at it in a different way. We recently had a series of roundtables with different African regulators and with Latin American regulators, and European regulators, Asian regulators. And it was interesting because in Africa, regulators are really seeing the opportunities. They do not underestimate the challenges and the risks, but you do see the opportunities, because in a way you can establish a new system without having to deal with all the legacy systems that, for example, in Europe, banks, amongst others, have to deal with. Some of banks still have DOS, for example, dating from the 70s, and they cannot get rid of it. So, you know, this is slowing down the sort of transformation. And then we come to the end of cheap money. Central banks are continuing to manage inflationary episodes. They're unwinding quantitative easing in some areas of the world. We went in Europe from zero practically interest rate to a challenging inflationary environment. It is disrupting the markets, and put into that, of course, the geopolitical uncertainties. That brings it as not a very easy world to communicate across countries, across regions, and globally. Now, again, what is important, and this is something at CFA Institute we can help regulators, central banks with, is that we're very much focused on building finance for the common good of society, i.e. bringing finance right into the heart of society, bringing it into the heart of the economy, not just spinning around on its own wheel. That means that we are actually talking a lot with our charter holders, but also with regulators. That's part of my job, and other stakeholders, about how we need to transform from the inside the finance model. No longer is it enough to have everybody's noses putting in the same direction, i.e., for example, everybody in an asset manager has studied economics, masters of finance, whatever, in a bank. No, we want different skills. We need IT skills, we need social skills, we need psychological skills. For example, the Dutch regulators, both the central bank and the markets regulator, are using behavioral economists and psychologists to analyze the behavior of the financial markets participants, but also of the investors. So these are some of the challenges that we face. We need to build T-shaped skills, more aware of all the different contexts, not just looking at the numbers, and that is going to be very important. So really, what we do at CFA Institute, we work very closely with central banks, with regulators, with other policymakers, stakeholders, bringing in that joint up discussion between the different communities, where we as independent charter holders, because of course CFA Institute doesn't represent companies, it represents individuals. And that's the extreme usefulness that we have to official bodies, is that we have informed opinions, but we are not lobbying. And this, I think, is an incredible tool. I see it in the European region, where very often I'm called upon to give that informed opinion. And that may be, you know, looking at the investment management, but it also may be at the investors, or it may be looking at the company's perspective. And that, I think, I'm sure the Portuguese-speaking societies in this collaboration will enormously help each other, enabling across these different community groups. We have different working groups, and I know I was only supposed to speak for 5 minutes, but you also know that I do like to bring across more points, so I will round it up slowly. Please, you know, see us as an independent expert tool that can brainstorm on bringing that economy to the financial markets, bringing the public markets
to be interesting for investors, bringing young people in, financial inclusion, bringing the companies in, but also in the private markets, looking what are the challenges, what are the issues there. And then lastly, of course, it's both bringing a global, regional, and national context. And that is where our strength lies. Thank you very much. Thank you, Josina. Thank you very much for your words and vision and perspectives. If you don't mind, I will now turn to Portuguese again. Thank you. Of course, and thank you very much. Muito bem, voltamos então ao nosso e avançamos então com o nosso programa. Portanto, o nosso convidado de hoje é o Sr. Vice-Governador Dr. Pedro Costa e Silva. Eu não vou estender com apresentações, cada vez mais temos muito acesso à informação, ao currículo das pessoas. Eu só gostava de referir que o Dr. Pedro Costa e Silva está no Conselho do Banco Nacional de Angola já desde 2017, esteve também em Conselho de Administração do BAI, Banco Africano de Investimento, e eu acho que é um gosto e é um prestígio para nós que esteja aqui conosco hoje, e será seguramente muito interessante ouvir as suas opiniões. Desafiamos o nosso colega também, o Dr. Júlio Delgado. Júlio, obrigado por nos acompanhares aqui. O Júlio está-se centrado a sua atividade mais na parte mais de Data Analytics, a competência do momento, diga-se passagem, de análise de dados e junta-se a partir de Cabo Verde. Certo? Certo, muito gosto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer. Eu passava desde já, Júlio, a palavra para conduzir então a entrevista. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para uma conversa muito especial com o vice-governador do Banco Nacional de Angola, Dr. Pedro Costa e Silva. Gostaria de começar também por agradecer o Dr. Pedro por se juntar a nós hoje. É uma honra tê-lo conosco para discutir temas tão relevantes para o setor bancário angolano. Isto é um sinal de open innovation também, se assim podemos considerar. Bem, este webinar é uma oportunidade que temos para explorar as mudanças recentes, os desafios e as oportunidades futuras que moldam o sistema financeiro angolano. Para esse webinar, nós preparamos uma série de questões que abordam temas relacionados com a independência do Banco Central, com as fintechs, com a inteligência artificial, entre outras. Espero que possamos ter um diálogo enriquecedor e informativo. Em termos de organização, qualquer questão que possam ter, podem colocar no chat, que vamos ter o apoio aqui do Miguel a ajudar neste processo. Dr. Pedro, eu vou começar diretamente com as questões, dado também o avançar do tempo. Portanto, vou aqui começar por uma questão relacionada com a independência do Banco Nacional de Angola. Portanto, a lei número 24/21 de 18 de outubro de 2021 trouxe maior autonomia ao BNA. Poderia partilhar connosco o que mudou efetivamente com essa lei e se hoje podemos considerar que o BNA é totalmente independente naquilo que é a sua atuação? Obrigado, Júlio, e boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui neste call convosco e saudar a iniciativa. De facto, o máximo de informação que pudermos ir partilhando, não só do ponto de vista dos bancos centrais, mas também das instituições financeiras de uma forma geral, obviamente que podem ajudar a atingir os objetivos que foram aqui
elencados pela Josinal. Com relação à pergunta, Júlio, e aproveito, sei que é um prazer também rever-te depois de tantos anos. Com relação à pergunta, nós tivemos um programa com o Fundo Monetário Internacional que começou em 2018, final de 2018, e uma das medidas que nós tínhamos que implementar para cumprir com o programa era rever várias leis que nós temos no sistema financeiro. E uma dessas leis era a lei do Banco Nacional, com o objetivo final de torná-lo independente, quer na ótica da definição da política monetária, mas também da operacionalização da política monetária. E foi isso que aconteceu. Hoje, o Banco Nacional de Angola, o BNA, é totalmente independente. Nós, antes dessa lei, para definir o curso da política monetária, tal tinha que ser feito conjuntamente com o governo angolano, e hoje é o BNA que define e operacionaliza a política monetária de forma independente. Só uma parte, embora seja uma boa prática, os bancos centrais serem independentes, e nós seguimos essa boa prática, é sempre importante, igualmente importante, talvez mais importante, haver sempre coordenação com as outras instituições que estão mais relacionadas com a política macroeconómica do governo. No nosso caso particular, nós temos uma coordenação muito forte com o Ministério das Finanças e também com o Ministério do Planeamento. Portanto, independência sim, mas cooperação também. Há aspectos da nova lei que vale a pena também enfatizar. Há uma inovação que é o Banco Nacional passa a ter uma missão principal, que é a estabilidade dos preços, ou seja, manter uma inflação baixa e estável, e passa a ter uma missão secundária, que é a estabilidade financeira. E isto atribui uma série de responsabilidades ao BNA, também enquanto instituição de política macroprudencial. Há também aspectos muito importantes que foram introduzidos nessa lei. Só rapidamente tocar neles. Um deles está relacionado com o facto de o BNA hoje ser a autoridade de resolução e liquidação dos bancos. O que é que acontecia antes? A partir do momento em que um banco não tinha condições de manter a sua licença, o BNA revogava e depois entregava o banco, o caso, às autoridades de justiça. Hoje nós temos este papel de ser a autoridade de resolução, ou seja, tentar resolver o banco, e se não der certo, liquidá-lo. Nós conseguimos fazer isso. E só para terminar esta parte, há um aspecto importante, este mais relacionado com o governance do BNA, que tem a ver com os mandatos dos membros do Conselho de Administração. São mandatos de 6 anos, que comparam com 5 anos do governo. O objetivo foi mesmo ter um período de tempo para além daquele que é o do governo, dado que são instituições que perseguem objetivos diferentes, e depois o facto de os membros, uma vez nomeados, serem inamovíveis. Portanto, não podem ser exonerados, apenas, a não ser que, pronto, seja por um crime ou por renúncia dos próprios membros. Pronto, são estas as principais características da lei. Penso que acaba por ser um marco na história institucional e macroeconómica de Angola.
Sem dúvida, Dr. Pedro. Eu que acompanhei durante muitos anos a realidade angolana e particularmente ao Banco Nacional de Angola, confesso que estou muito satisfeito e vejo que vocês focaram bem nos pilares que são fundamentais para aquilo que é a construção da credibilidade da vossa instituição. Bem, passando agora à segunda questão, que tem mais a ver com a regulação. Digo eu, o BNA tem trabalhado desde 2020 para obter a equivalência à regulação e supervisão da União Europeia, algo que, no melhor dos nossos conhecimentos, apenas a África do Sul conseguiu em termos de requisitos de capital. Pergunto eu, como está a evolução deste processo na vossa realidade? A segunda questão também relacionada com isto: quais são as mudanças que já foram implementadas e quando se espera que este esteja concluído? Obrigado, Júlio. Esta decisão nós tomamos portanto, há cerca de 4 ou 5 anos e temos no Banco Central Europeu e também na EBA, European Banking Authority, um modelo do que deve ser a nossa regulamentação bancária. Pronto. E óbvio que isto, a regulamentação dessas instituições que eu mencionei são consistentes com o BIS, o Bank of International Settlements. Então nós quisemos procurar uma forma de estarmos perfeitamente alinhados com as melhores práticas internacionais. Nós olhamos para os 3 pilares de Basileia, a regulação, a supervisão e o disclosure, e fomos implementando várias alterações na nossa regulamentação. No pilar 1 da regulação, a principal alteração que nós fizemos foi no governance do risco. Portanto, tínhamos praticamente uma regulação baseada em regras, e o que nós temos agora é uma regulação baseada no risco, principalmente na gestão do risco. Todos os tipos de risco a que os bancos estão sujeitos. Portanto, isso nós implementamos em 2021 e depois há partes da regulamentação que têm uma implementação faseada. Por volta de 2027, 2028, nós teremos então todos os aspectos relacionados com Basileia III implementados ao nível da regulamentação. O outro pilar, que é o pilar da supervisão, nós acabamos por implementar um modelo de supervisão baseada no risco, e existe um instrumento que se está a revelar muito útil, que se chama o SREP, Supervisory Review and Evaluation Process. E está a revelar-se muito útil, porquê? Porque nós, tendo feito já 3 exercícios anuais, eles servem como que, usando uma linguagem mais coloquial, passar um pente fino aos bancos. Okay. E aí olhamos para a estratégia de negócios, olhamos para o modelo de governance e de controle interno, olhamos para os requisitos de capital e requisitos de liquidez. E esta forma muito compreensiva de olhar para os bancos permitiu-nos identificar as principais deficiências em cada uma das instituições. Pronto, e obviamente estamos agora num processo de corrigi-las. Depois existe o terceiro pilar, que é o da disponibilização de informação ao mercado, o disclosure, e aqui nós olhamos em 2 óticas. Na ótica de disponibilização de informação puramente comercial ao cliente. Portanto, o cliente tem que ter acesso da forma mais transparente possível aos produtos e serviços que são disponibilizados pelos bancos.
e também informação financeira dos bancos. Pronto, isto foi o nosso foco. Eu diria que nós, pelo facto de algumas destas medidas terem que ser implementadas de forma gradual, nós ainda não cumprimos totalmente com Basileia 3, mas temos um pouco mais de metade do caminho andado. Sem dúvida, e é fantástico que assim consigam implementar esses 3 pilares de uma forma faseada e com segurança. Relativamente à disponibilização da informação, consegue partilhar connosco de uma forma muito rápida como estão atualmente os rácios de capital, a rentabilidade e as taxas de imparidade dos bancos angolanos? Pronto, nós temos um sistema bancário que considero sólido. Só para fazer aqui um bocado de história, rapidamente. Nós aqui na economia angolana, nós já tivemos um período de hiperinflação no início do século XXI. Nós tivemos depois a crise financeira, 2008, 2009, e tivemos em 2014 uma queda significativa do preço do petróleo, que, como sabes, é um indicador importantíssimo para Angola, uma vez que 95% das nossas exportações é petróleo e é a principal fonte de divisas do país. E durante estes choques todos, o sistema financeiro conseguiu manter-se sólido. E isso tem a ver com o facto de estar bem capitalizado. O rácio de capital dos nossos bancos anda à volta dos 24%, 25%. Isto é 3 vezes superior ao mínimo de 8% que nós exigimos aos bancos. É um dos indicadores que nós seguimos com muita atenção e que nos nossos exercícios do SREP nós temos também enfatizado bastante. Os bancos, os profissionais dos bancos hoje compreendem também cada vez melhor a importância desse indicador. Então, uma das coisas que tem acontecido é que têm sido, de certa forma, conservadores também na distribuição de resultados, contribuindo assim para fortalecer ainda mais os rácios de capital. Apesar de ser um sistema conservador no seu processo de intermediação financeira, é rentável. Portanto, nós temos um ROE, um Return on Equity, superior a 30% no nosso sistema. Tem sido assim já há vários anos. Pronto, isto tem a ver depois com aspectos que podemos falar mais à frente, relacionados com o retorno que tem operações maioritariamente com o governo e também operações cambiais. Em termos de retorno sobre os ativos, nós andamos em média nos 4,5%. Então, de uma forma geral, é um banco, é um sistema bancário bem rentável. Isto, apesar de nós termos um rácio de crédito vencido que consideramos elevado. Nós estamos com um rácio de crédito vencido muito perto dos 20%. Portanto, tem sido assim nos últimos 10 anos, e este indicador muito influenciado mais por 3 ou 4 instituições. Não é uma situação genérica do nosso sistema, são 3 ou 4 instituições que contribuem para termos um nível de NPL alto. Mas pronto, apesar disso, o crédito está devidamente provisionado e o sistema acaba por ser sólido devido ao nível do rácio de capital.
Obrigado, Dr. Pedro, por partilhar de forma detalhada esses dados. Como se sabe, hoje em dia, a partilha, a disponibilização da informação em tempo oportuno é algo que o mercado valoriza, e é importante que nós tenhamos estas informações relativamente à solidez do vosso sistema. Passando agora para a inflação, portanto, entre 2022 e 2023, a taxa de inflação em Angola caiu de quase 30% para cerca de 10%. Contudo, nos últimos 12 meses voltou a subir para 30%. Que explicação tem essa variação? E também, se puder partilhar conosco, que medidas o BNA está tomando para conter essa alta de inflação? Olha, esta é uma pergunta muito interessante. Se eu tivesse que apontar um tema que nos tira o sono à noite, Sim. é a inflação. Nós temos, a nível nacional, mais de 30%, e temos em Luanda também um pouco acima dos 40%. E é muito fácil explicar a nossa inflação. E quando nós estamos a fazê-lo, muitas vezes desafiamos aquilo que é a teoria económica, não é? Porque Sim. no nosso caso particular, a inflação tem duas origens. Uma é o câmbio, ou seja, a variação da taxa de câmbio. A taxa de câmbio é provavelmente o indicador macroeconómico que mais atenção merece dos agentes económicos, e é aquele que mais determina o comportamento das expectativas dos nossos agentes económicos. É muito importante, provavelmente por causa do que eu mencionei há bocado, o facto de nós sermos ainda dependentes da exportação de petróleo para a geração de divisas, e como sabemos o petróleo é volátil, e se a economia e a taxa de câmbio andam ao ritmo do comportamento do preço do petróleo, nós vamos sempre ter volatilidade na taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio é o principal fator determinante da inflação. Depois temos um outro fator que não é menos importante, e isto tem a ver mais com o lado da oferta da economia, e tem a ver com os bens alimentares. O desequilíbrio que existe entre a procura e a oferta de bens alimentares tem um efeito também significativo sobre a inflação. Por quê? Porque no nosso índice de preços ao consumidor, a classe dos bens alimentares tem um peso em torno dos 56%. Então, pronto, uma variação no preço dos bens alimentares tem impacto na inflação. E, obviamente, que nos últimos 2 anos todo mundo sentiu a inflação dos bens alimentares, e não podia ser uma exceção para Angola. Então, isto é aí onde são esses aspectos que nós, do ponto de vista do Banco Central, procuramos resolver, mas também há uma participação do governo de Angola na questão do controle da inflação através do aumento da oferta de bens alimentares. Particularmente no caso do BNA, o que é que nós temos feito? Temos aumentado as taxas de juros. A taxa de juros do BNA pronto, tem vindo a aumentar nos últimos 2 anos. Nós temos feito muitas operações no mercado monetário para enxugar liquidez, que consideramos excessiva. E depois temos feito muita comunicação. Sempre que termina um comitê de política monetária, nós temos uma conferência de imprensa, mas para além disso há encontros regulares com os importadores de bens alimentares, outros
agentes económicos que permitem ao Banco Central comunicar qual é a forma como vê a inflação hoje e as expectativas com relação aos próximos meses. Pronto. E a comunicação tem provado ser um instrumento também importante na gestão das expectativas e em última análise também no comportamento da inflação. Pronto, isto é o que nós temos feito, mas é importante dizer, e é isso que eu também queria partilhar, que é esta batalha há de estar vencida, esta batalha contra a inflação há de estar vencida quando nós formos capazes de diversificar a estrutura económica do país. E diversificar a estrutura económica do país, devemos entender que não é apenas aumentar o peso, por exemplo, que tem em setores como a agricultura e a indústria no PIB, que vai ajudar a reduzir o preço dos bens alimentares, mas apenas se nós tivermos cadeias de valor ou partes da cadeia de valor de vários processos aqui em território nacional e instalados de forma competitiva. Porque se nós formos produzir bens alimentares, mas se precisarmos de importar a maior parte dos insumos para a produção dos bens alimentares, vamos continuar a estar expostos à variação dos preços que provêm do exterior. Por isso é que nós temos que criar competências e cadeias de valor internas que, com base em tecnologia e conhecimento, conseguem ser competitivas. Pronto. Quanto à inflação, é isto que eu gostaria de partilhar. Muito obrigado pela partilha, foi muito detalhada. Permita-me fazer uma nota também importante daquilo que eu conheço relativamente à realidade angolana e do Banco Central, do BNA em particular, na medida em que o BNA também faz estudos, não é? Publica estudos. Eu me lembro que vocês internamente têm um indicador de core inflation, portanto, isto que está a dizer relativamente à questão de a inflação ser muito influenciada pela componente dos bens alimentares. Neste caso, quando expurgamos a parte dos bens alimentares, o BNA consegue, de certa forma, extrair a componente temporária, digamos assim, ou componente que não consegue influenciar e, de certa forma, ter aquilo que é o core que está de acordo com os fundamentals da economia. Também, eu também partilho da mesma opinião e a realidade dos nossos países, particularmente os países africanos da língua oficial portuguesa, de que vamos conseguir, de certa forma, ter inflações mais baixas, se conseguirmos, de certa forma, diversificar a estrutura económica do país, assim como espelhou e muito bem. Agora, não sei se o Miguel fazemos uma pausa para ver as questões online ou prosseguir com as listas. Eu acho no final, eu acho no final. Ok, muito bem. Portanto, o Dr. Pedro falou da taxa de juros relativamente à atuação do Banco Central. Agora, entrando nessa temática, o BNA tem aumentado, como disse, as taxas diretoras, salvo erro, para 19,5% em resposta à inflação. Historicamente, Angola registrou taxas de juros abaixo de 10%, apenas em breves períodos, como em 2013 e 2014, e existem também discrepâncias entre a taxa BNA e as taxas de mercado, como o Libor. Será que, Dr. Pedro, em algum dia veremos de forma consistente taxas de juro baixas em Angola? Bom, isto é o desejável. Porque se nós olharmos hoje para a transformação dos depósitos em crédito, normalmente em torno dos 32, 35
por cento, é relativamente baixo, quando comparado mesmo a países da CPLP e da SADC. Isto tem a ver com o patamar das taxas de juro no mercado, que a partida torna alguns projetos inviáveis do ponto de vista económico e financeiro, e tem a ver também com o patamar das taxas de juro de outro tipo de instrumento de dívida, que são os títulos do Tesouro Nacional, que têm taxas altas, acima dos 16%, e sempre foram um investimento seguro, porque o Tesouro Nacional nunca falhou um pagamento em termos do serviço da dívida pública. A redução das taxas de juro há de passar invariavelmente pela nossa capacidade de controlar a inflação. Então, nós temos que continuar com esta postura em termos da política monetária. Nós temos que continuar a comunicar com o mercado, e esperamos também que do lado do governo, se mantenha esta política de procurar o equilíbrio entre a procura e a oferta de bens alimentares, sendo que a oferta pode ser quer interna, que é o que se pretende, mas também Sim. externa, nos casos específicos onde é preciso mitigar o tal desequilíbrio entre a procura e a oferta. Então, é isso que nós precisamos de fazer, de ter esta parte. Pronto, depois há outros temas também relacionados com a política fiscal, mas pronto, é um terreno onde eu prefiro não entrar. A independência traz isso também, a independência das Certo. instituições Sim, sim. faz com que, pronto, umas instituições não falam das outras e vice-versa, mas pronto, há também aspectos que penso que temos vindo a acertar do lado da política fiscal, precisamos de continuar a fazê-lo, e a combinação destas reformas, aí sim, vão contribuir para que tenhamos taxas de juros baixas. Muito obrigado, Pedro. Falando agora sobre as reservas cambiais, neste momento as atuais reservas de Angola são cerca de metade do que eram em 2012, 2013, mas ainda, contudo, cobrem mais de 6 meses de importação. Como o BNA avalia o uso das reservas cambiais do país e a vossa estratégia nesse sentido? Pronto, as reservas, eu penso que o patamar mais alto que nós chegamos a ter foram 36 mil milhões de dólares, mais ou menos nessa época que referiste. Hoje nós temos à volta de 14 mil milhões de dólares. E a redução das reservas observou-se principalmente a partir de 2014, quando tivemos a redução do preço do petróleo. Na altura, nós tínhamos também um regime de taxa de câmbio que não era flutuante, era fixo, com alterações feitas de forma administrativa. Pronto. E o facto de nós termos esse regime naquela altura também fez ou contribuiu para a redução das reservas internacionais. Bom, entretanto, nós fomos fazendo algumas alterações ao regime cambial. Introduzimos durante a partir de 2018, 2019, um sistema de câmbio que durante um período de tempo eu considero que foi flutuante, mas que hoje não é.
Depois podemos desenvolver um bocadinho mais à frente. Mas pronto, nós hoje, se quisermos continuar a ter uma posição externa forte, que eu acho que nós temos, acaba por ser uma combinação de fatores, alguns que eu mencionei há bocado, com o tema de nós precisamos de diversificar a estrutura económica, diversificar a estrutura das exportações, mas também voltarmos a olhar para o mercado cambial, para o mercado monetário, fazermos uma crítica, ou uma espécie de autocrítica, e introduzirmos aí reformas que pelo menos garantam que haja fluxos financeiros e que não haja, que não tenhamos a situação que temos hoje, em que os agentes económicos colocam ordens na banca comercial e portanto, acaba por ser um processo moroso para que essas ordens sejam cumpridas. Então é isso que nós temos que fazer, temos que olhar para que é a gestão das reservas internacionais. A gestão das reservas internacionais, eu penso que aí nós não alteramos o processo e nem devemos alterar. Nós seguimos um programa do Banco Mundial, se não me falha a memória, chama-se RAMP, Reserve Assets Management Program, que no fundo é uma espécie, é uma súmula das boas práticas que os bancos centrais devem seguir para gerir reservas. Nós contamos a gerir reservas no Banco Nacional. A nossa primeira prioridade é preservar o capital. A segunda é termos liquidez para qualquer situação, incluindo situações para atender o mercado cambial ou o Tesouro Nacional, e só depois a rentabilidade. Portanto, é uma combinação, isto das reservas internacionais, nós temos que olhar para os aspectos macroeconómicos, nós temos que olhar para os aspectos mais de funcionamento do mercado cambial e do mercado monetário, e temos que manter-nos conservadores no tema da gestão do dinheiro em si, dos fundos. Existe agora este tema de como é que a sustentabilidade pode ter impacto na gestão de reservas. Nós já começamos a olhar para isso, temos conversado com alguns bancos aqui da comunidade, como é o caso do Banco de Portugal e o Banco Central do Brasil. Penso que o Banco Central do Brasil é aquele que está mais avançado nessa matéria. Então, nós queremos aprender como é que se pode integrar boas práticas de sustentabilidade na gestão de reservas obrigatórias, de reservas internacionais, sem ter impacto, claro, naqueles três objetivos principais, que é a preservação do capital, a disponibilidade de liquidez e a rentabilidade. Muito bem, obrigado, Dr. Pedro. Esta questão de sustentabilidade também tem acompanhado com muita atenção a vossa atuação neste sentido. Hoje em dia, as variáveis relacionadas com a sustentabilidade geralmente estão a ser integradas no stress testing, algo que também é importante ter em consideração, e ainda bem que estão a dar esses passos. Relativamente à taxa de câmbio do Kwanza, sabemos que o Kwanza depreciou cerca de 50% nos últimos 2 anos e 90% nos últimos 10 anos frente ao dólar. No último ano o câmbio tem estado estável, mas com diferenças entre aquilo que é oficial, a taxa oficial, e a taxa de mercado. Pergunto-eu como o BNA avalia essa evolução e que medidas têm sido tomadas para promover a estabilidade. Aproveito para fazer a segunda questão, que também é pertinente. Podemos pensar a médio prazo que faz sentido ter um regime de paridade cambial com o dólar, como fazem os outros produtores de petróleo? É uma boa questão. Talvez começando por esta última, e mesmo olhando para o nosso continente,
nós vemos que nem todos os países têm um regime de câmbio flutuante, e é preciso perceber porquê. Há países que têm um regime de paridade, olha, o teu país é um deles, tem um regime penso que é 1 euro igual a 210, acho que é 110,265. 110. Sim, sim. Pronto. E depois temos outros países como os Emirados Árabes Unidos, pronto, países ali do Golfo. Esses países têm uma vantagem com relação a nós, é que eles já conseguiram diversificar significativamente a economia. Sim. Este debate de que regime cambial devemos ter é um debate que existe mesmo ao nível de alguns grupos de trabalho nas instituições multilaterais, em reuniões em que nós temos participado. Poderíamos até equacionar se valeria a pena explorar um regime alternativo ao regime de taxa de câmbio flutuante, mas eu tenho uma posição de que é melhor nós seguirmos a rota difícil, neste caso, que é termos uma boa lei de responsabilidade fiscal, uma política monetária independente e uma e uma conta corrente completamente ausente de controles cambiais. E a conjugação destes fatores, se formos todos disciplinados ao fazê-lo, nós podemos ter um sistema de câmbio flutuante. É essa a visão que eu tenho, porque funcionou bem noutras realidades, mesmo em países que dependem de commodities. Funcionou bem para criar estabilidade macroeconómica e, com isso, dar lugar ao crescimento e desenvolvimento económico. Portanto, eu defendo nós perseguirmos um regime de câmbio flutuante. Obviamente que para se chegar aí é preciso que aconteçam de forma coerente e consistente uma série de outras coisas, de combinação de políticas estrutural, fiscal, monetária e cambial, para que o sistema possa ser bem sucedido. Com relação à taxa de câmbio, pronto, nós tivemos no ano passado, é consabido, nós tivemos uma depreciação significativa do Kwanza, que acabou por ter uma série de impactos, e foi também o período em que deixou de funcionar o regime flutuante que nós vínhamos tendo. Nós tivemos, de facto, durante um tempo um regime flutuante, nós tivemos, não sei pronto, alguns dos presentes hão de se lembrar que quando há o início da guerra na Ucrânia e na Rússia, há um aumento do preço do petróleo, e o aumento do preço do petróleo faz aumentar as nossas reservas e faz apreciar o Kwanza. E depois há uma queda do preço do petróleo e outros fatores relacionados com a dívida pública que faz que o Kwanza perca valor. Então, nós tivemos um regime que estava a funcionar. Neste momento, nós temos um tipo de mercado que é, como eu dizia há bocado, não está a funcionar como nós gostaríamos, chega a ser ineficiente, conforme eu já tive a oportunidade de também dizer noutros eventos, e nós precisamos de olhar
e rever o formato que nós temos hoje. Nós voltamos a ter uma situação em que existe uma diferença entre o câmbio formal e informal, hoje a beirar já os 30%. E isto explica-se justamente por aquilo que eu acabei de dizer. A partir do momento em que não se garante um sistema que garante fluxos entre quem ordena e quem beneficia, pronto, os agentes procuram outros mercados. A maior parte das transações com o exterior acontecem por via da balança de pagamentos e do sistema bancário, é verdade, mas depois temos um câmbio que é 30% superior ao do mercado formal, pronto, que eu diria é como se fosse um câmbio aflitivo. Aflitivo porquê? Porque as pessoas e as empresas vêm-se aflitas para fazer as operações no mercado formal e fazem recurso ao mercado informal. Pronto, eu como dizia, nós aqui temos agora que olhar para dentro, olhar para o regime, o que é que está a correr mal, olhar para a plataforma que usamos, o que é que pode ser ajustado ao nível também da plataforma e fazermos as correções. O desejável é voltarmos, eu diria, ao quarto trimestre de 2022, primeiro trimestre de 2022, de 2023, onde o regime era de facto, o regime e o mercado cambial era de facto eficiente, pronto, e o desejável é voltarmos a esta altura. Obrigado pela resposta tão detalhada. Relacionado com isso, sabe que relativamente à questão de repatriação de capitais é algo importante e crucial para os investidores estrangeiros. Podia partilhar connosco relativamente à seguinte questão. Hoje, podemos dizer que é fácil transferir capitais de Angola para o exterior? Não é? Pelas razões pronto, que eu fui apontando, não é fácil porque não é rápido, é simplesmente por causa disso. Existe um tema de liquidez em moeda estrangeira no mercado, pronto, e eu para não me repetir, as Sim, já. dificuldades, pois as dificuldades acabam por ser relacionadas com Exato. menor liquidez em moeda estrangeira e é isso que tem estado a dificultar o livre fluxo de capitais. Obrigado. Agora, mudando digamos assim, de área, embora também dentro da questão do BNA, que tem a ver com informações estatísticas, que obviamente são essenciais para políticas eficazes, como o BNA tem trabalhado para melhorar a qualidade e a transparência das suas estatísticas ao longo desses anos. Também gostaríamos de perguntar algo que está relacionado também com questões que foram colocadas online, se existem novos projetos ou tecnologias que têm sido implementadas para aprimorar a recolha e análise de dados em diferentes áreas e muitos relacionados com a RegTech e o SupTech. Ok. Sim, nós temos uma relação muito próxima com o Fundo Monetário Internacional. Nós somos membros e eu diria que seguramente de 2 em 2 anos nós temos missões de assistência técnica do Fundo Monetário Internacional para averiguar a nossa metodologia e adaptar as boas práticas por parte do Fundo Monetário Internacional. Tivemos recentemente, aqui refiro finais do ano passado, princípios deste ano, uma outra assistência técnica do Fundo Monetário Internacional, desta vez para os indicadores de solidez financeira, que são aqueles que nós publicamos no nosso site. Então, do ponto de vista estatístico, nós estamos muito tranquilos com a metodologia, porque ela segue quer o manual
de Estatísticas Monetárias e Financeiras do FMI, como o manual da balança de pagamentos também da mesma instituição. E penso que deveremos ser uma das instituições também que mais publica informação estatística no mercado. Com relação a isso, nós estamos muito, muito tranquilos. Nós acabamos por ter muitos dados, e isto, para responder à segunda questão, nós temos dados relacionados com a componente política monetária, pois nós recebemos dados dos bancos comerciais, somos também supervisor, e nós recebemos dados do sistema de pagamentos. Também somos a entidade com a responsabilidade de gerir o sistema de pagamentos. E agora, enquanto autoridade macroprudencial, nós começamos também a compilar dados relacionados com os mercados, mercados de capitais e com os seguros. Bom, e aqui ter muitos dados, pronto, como sabes, Júlio, não adianta um bocado, mas não adianta muito, nem se nós não conseguirmos depois termos formas eficientes e eficazes de analisar esses dados. Nós estamos a implementar há cerca de um ano um projeto que é o SubTech. Estamos a fazê-lo com recurso a uma tecnologia chamada Regnology. E o objetivo principal deste projeto é fazer com que os meus colegas das áreas de supervisão não passem 80% do tempo a receber e a tratar informação e 20% do tempo a analisá-la, mas o contrário. 20% do tempo a tratar informação e 80% a fazer supervisão off-site através da análise de informação. Este é, neste momento, um dos projetos estratégicos do banco que nós estamos a implementar. Correndo tudo bem, deveremos concluir em dezembro, sensivelmente daqui a 5 meses. Pronto, e aí teremos uma capacidade diferente de análise de informação que os bancos reportam. Vai ser informação muito útil, não só para a supervisão prudencial, mas também para a supervisão comportamental, porque nós estamos a incluir também um módulo de gestão de reclamações no SubTech, que nos vai permitir também acompanhar e entender quase que em tempo real como é que estão a ser tratadas as reclamações dos clientes. E agora, e já que estamos a falar de informação, se calhar eu aproveito para Deixa eu contar. pronto, para também partilhar que nós identificamos 3 tecnologias das quais ainda não estamos a tirar um bom proveito em termos de tratamento de dados e queremos persegui-las, já começamos para os próximos tempos. Uma delas é a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial pode ajudar-nos na nossa manobra ou na nossa ação de supervisão do sistema financeiro. E isso é algo que nós queremos perceber bem como é que podemos fazer. A outra é a blockchain. Blockchain é um tipo de tecnologia em que nós também estamos a investir algum tempo e queremos perceber qual é a melhor forma que podemos adotar para tirarmos mais proveito. E estamos numa fase muito preliminar de saber exatamente como é que nós podemos fazer ou usar o blockchain para temas de KYC, Know Your Customer, mas também com um outro aspecto
que nós estamos a chamar, e é a terceira questão que eu queria apontar, que é o Buy Now, Pay Later. Nós estamos numa economia em que, talvez por causa dos níveis de inflação, nem sempre é possível pagar pela aquisição de um bem ou de um serviço integralmente, mas pode-se pagar às parcelas. Pronto, mas para isso é preciso termos uma boa base de informação que possa ser usada por alguns estabelecimentos comerciais e até por bancos para analisar o nível de risco do cliente. Por isso é que com blockchain nós por exemplo, Acho que a conferência, acho que o coisa colou, não conseguimos ouvir. Sim, houve Sim. aqui um. É Se só um. calhar, É só um... se calhar o Pedro caiu. Também deixei. ok, Júlio, já estou de volta. Consegues Obrigado. ouvir? Perfeitamente. Pedro. Pronto, ok. Obrigado. Eu tinha parado ali no. Eu tinha começado a falar da Central de Informação do Risco de Crédito, não sei se ouviram essa parte. Não, só a parte, o último ponto tinha a ver com a aplicação do blockchain, que Pronto, Pedro está o agora por aí. blockchain. O que é que nós estamos a pensar? Pronto, isso são pensamentos, não há nada ainda de concreto. Como é que nós podemos aplicar o blockchain ao KYC e também a análise de risco de crédito. Ao KYC porquê? Porque, obviamente, temos aspectos a melhorar com relação à avaliação do GAFI, do Grupo de Ação Financeira, e gostaríamos muito que, em vez dos 23 bancos comerciais lançarem campanhas para atualização dos dados do cliente, em que nós temos que fazer prova do sítio onde trabalhamos, quanto é que ganhamos, onde é que moramos. A partir do momento em que fizessem a atualização dessa informação num banco, deveria ser possível que os restantes 22 bancos tivessem também as suas bases de dados automaticamente atualizadas. Nós estamos a pensar nisso. Outro tema tem a ver com análise de risco de crédito. Eu falava da CIRC, da Central de Informação de Risco de Crédito, e aqui dava um exemplo que é a CIRC, ela é atualizada mensalmente e os dados do mês de julho, portanto, só se vão refletir no dia 8 de agosto. Mas entre o dia 1 de julho e o dia 8 de agosto é possível que um cliente bancário, seja particular ou empresa, tenha pedido um novo crédito, é possível que tenha falhado num serviço de crédito, pronto, mas o banco em que este cliente vai entrar e solicitar um novo crédito apenas vai ter essa informação quase um mês e meio depois de tal ter acontecido. Então, como é que se pode usar tecnologias como a blockchain para, a partir do momento em que se falha o serviço de um determinado crédito, por exemplo, do crédito automóvel, seja informação que esteja automaticamente disponível para todos os players do mercado. Pronto, eu penso que é uma tecnologia que nos vai ser útil, nós ainda não sabemos bem como, estamos a pensar nisso e temos até já um estudo feito. Depois é o outro aspecto que eu tinha falado, que é o Buy Now, Pay Later, em que acho que os brasileiros chamam de pagamento parcelado, em que nós podemos pagar uma televisão em 2 ou 3 prestações, mas por trás de uma loja conceder esse crédito a um cliente, existe um sistema de informação. Pronto, e esse sistema de informação só pode estar disponível, ser eficiente e atual
talvez se basear também numa tecnologia de blockchain. Então são essas três. Nós estamos, pronto, a pergunta foi sobre dados e eu aproveitei também para dizer que nós estamos a olhar para inteligência artificial, blockchain e este tema do Buy Now, Pay Later, para ver como é que nós podemos tirar mais deste tipo de tecnologia. Ainda bem que fez isso, Dr. Pedro, porque você acabou por, de certa forma, eliminar três questões que eu tinha. Portanto, verificamos que vocês estão completamente virados para dados, uma organização que pretende ser aquilo que se chama hoje um Data-Driven Organization. Fico feliz que vocês estão neste caminho. Acabou também por partilhar connosco aquilo que é a vossa perspectiva a nível da transformação digital e também aquilo que é as tendências a nível da utilização da inteligência artificial e novas tecnologias. Portanto, falta muito pouco, eu vou acelerar por causa do adiantar do tempo. Portanto, um dos inputs, os dados acabam por ser sempre um dos inputs fundamentais a nível da investigação. Hoje os dados são comparados ao petróleo, também é considerado como sendo um ativo intangível, como também de igual modo comparado às infraestruturas. Portanto, considerando os dados que vocês estão a recolher, acredito que vocês estão a transformar esses dados em algo valioso que tem a ver com produtos importantes de um banco central como o vosso, que é a investigação e os estudos. Pergunto eu, quais as áreas de estudos que têm merecido ênfase no BNA e se poderia citar alguns exemplos recentes? E como também que estes estudos influenciaram as decisões do banco. Desculpa. Ok. Nós temos, são várias áreas. Eu vou destacar o Departamento de Estudos Económicos, que com a ajuda do Departamento de Estatísticas têm sido capazes de, através da atualização de alguns softwares que nós vamos usando, muito mais orientados para a componente econométrica, dar-nos uma imagem do que é a economia. Nós decidimos que um dos proveitos que nós queremos tirar dos dados e das tecnologias associadas aos dados é sermos independentes completamente dos dados que são publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. Obviamente que nós depois pegamos na publicação do Instituto Nacional de Estatística e integramos nos nossos modelos. Mas para indicadores avançados sobre a atividade económica e a repercussão que têm as nossas decisões na atividade económica, nós construímos equipas, modelos e processos para termos independência. Pronto, e são produzidos documentos internos apresentados no Comitê de Política Monetária. Esta é uma das áreas. A outra área é a área de estabilidade financeira. E estabilidade financeira porque nós temos um aspecto que é nós hoje temos o Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro, que reúne de 4 em 4 meses, é presidido pelo BNA e integra a Comissão de Mercado de Capitais e a Agência Reguladora dos Seguros. E um dos estudos que nós estamos a fazer é como é que as instituições supervisionadas pelos três supervisores, quer seja bancos como não bancos, estão interligadas entre si. Nós sabemos que, no nosso caso particular de Angola, o maior subsetor do setor financeiro, vamos assim dizer, são os bancos. Os bancos têm 90% dos ativos do sistema financeiro.
Depois vêm os seguros e o mercado de capitais. Mas é preciso perceber que os depósitos dos fundos de pensões, uns têm uma parte em forma de liquidez e, portanto, estão no sistema bancário, e outros têm a forma de investimento em instrumentos de dívida, portanto, estão no mercado da dívida pública. Então, é necessário nós sabermos, primeiro, qual é o nível de exposição de uns aos outros. Esta é a fase em que nós estamos. Nós já sabemos quais são os depósitos que têm as instituições de seguros nos bancos, nós já conseguimos saber que percentagem do ativo das instituições de seguros foi investida em títulos do Tesouro, por exemplo, mas agora precisamos saber também, como já fazemos para os bancos, como é que alterações nos riscos de mercado, portanto, aqui refiro às taxas de juros e às taxas de câmbio, têm impacto sobre a estabilidade de todo o sistema financeiro. O que é que acontece às empresas de seguro, a todo o setor de seguros, quando há uma depreciação de 50%, por exemplo, como nós falamos há bocado? O que é que acontece às sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo quando há uma alteração ao nível das taxas de juros e das taxas de câmbio? Pronto, é nessa fase em que nós estamos neste momento. E, obviamente, isso só pode ser feito com recurso aos dados que nós recolhemos do mercado e ao processamento desses dados na forma de estudos. Obrigado. Passando agora, prometo que vou ser rápido relativamente aos fintech em Angola. Como está a evolução desse setor em Angola neste momento? Eu diria que é um setor que é vibrante. É vibrante e nós hoje temos talvez o privilégio mesmo de ter um contato direto com o setor das fintech. Nós tomamos uma decisão em 2019 de criar o Laboratório de Inovação do Sistema de Pagamentos de Angola. E a razão foi muito simples. O Banco Central é conservador por defeito, não é, por natureza, e sabe conversar com instituições como o Fundo Monetário Internacional, sabe conversar com o Banco Mundial, com outros bancos centrais, mas nós não sabíamos conversar com as fintechs. E nunca quisemos que se criasse uma distância entre o Banco Central e as fintechs. Então decidimos lançar o Laboratório de Inovação do Sistema de Pagamentos de Angola, que existe já há 5 anos. É uma incubadora. Através da incubação de fintechs, nós conseguimos ter contato com elas. Convidamos vários tipos de instituições para fazerem parte do LISPA, que é esse laboratório de inovação. Pronto, e hoje estamos mais à vontade com as fintech. Aquelas que vão tendo um papel muito importante têm-no orientado para um dos nossos objetivos principais, que é a inclusão financeira. Eu aqui refiro-me a pequenos projetos que começaram como fintechs, mas que hoje têm uma licença para serem instituições financeiras não bancárias. Por exemplo, as instituições de mobile money em Angola. Nós hoje temos 2 empresas de telecomunicações com licenças para operar no sistema financeiro angolano. E qualquer uma delas tem na sua carteira mais clientes do que qualquer banco comercial. Portanto, isto é o impacto que pode ter
que podem ter este tipo de entidades para a inclusão financeira e para o desenvolvimento do sistema financeiro. Depois temos outro tipo de instituição muito orientada para pagamentos, utilities e outro tipo de serviços. Pronto, é o tipo de instituição que tem tido mais presença ao nível do laboratório de inovação, mas estamos muito satisfeitos mesmo com isto. O laboratório que começou como sendo um laboratório só para o sistema de pagamentos, nós já tivemos casos não de fintechs, mas de insurtechs e também de agritechs. Portanto, pequenas empresas que com tecnologia pretendem entrar também para a oferta de produtos e serviços de seguros e também na agricultura. Há um outro aspecto que nós acrescentamos, que é a Sandbox. Literalmente, Sandbox é aquela caixa de areia, aquela imagem de caixa de areia que nós montamos na praia, onde ficam os miúdos e não podem sair para terem segurança. A Sandbox faz mesmo isso. Quando há uma ideia muito arrojada e nós próprios temos receio de que vá causar risco ao cliente, então nós preferimos desenvolvê-la no âmbito da Sandbox e gerir os riscos para o mercado. Isto tem provado ser muito bom, não só para a fintech, mas também para o Banco Central. Porquê? Porque nós não sabemos tudo, nós não temos total sensibilidade de como funciona o mercado. E estar presente na Sandbox com essas fintechs é uma oportunidade de nós aprendermos e sabermos como é que podemos adaptar a nossa regulamentação bancária. Para quê? Para haver mais inclusão, mas simultaneamente manter-se um nível baixo de risco. Obrigado, Pedro. Eu aproveito para dar os parabéns ao Banco Nacional de Angola por esta iniciativa. Eu acompanho muito a vossa iniciativa relativamente ao laboratório. Acredito que isso, de certa forma, vai acelerar a transformação digital do setor, mas também do próprio BNA. Vejo que vocês, de certa forma, têm um modelo muito parecido àquilo que o Banco de Inglaterra faz também. Eles, de certa forma, viraram para as pequenas e médias empresas, para startups, não só para inovarem os serviços dentro do Banco Central, mas também para promover o desenvolvimento de um subsetor. Portanto, agora, passando por uma questão também que é atual, relativamente à moeda digital, portanto, o BNA está avaliando a criação da moeda digital neste momento? E se existem planos atuais neste sentido? Tá. Obrigado. Não, a fase em que nós estamos já estamos a trabalhar com uma entidade externa que está a trabalhar com o nosso departamento de sistema de pagamentos para, no fundo, chegarmos à conclusão de como é que pode funcionar a moeda digital no âmbito dos nossos objetivos. Uma das nossas preocupações é a inclusão financeira. E a questão é, pode a moeda digital dos bancos centrais ajudar a acelerar a inclusão financeira? Pronto. Em teoria, sim. Mas nós queremos pegar na teoria e encontrar um ou dois casos de uso para ver se realmente funciona na nossa realidade. O instrumento bem sucedido no nosso continente para a inclusão financeira foi o Mobile Money. Talvez esse seja o caminho para a inclusão financeira. Mas depois há outros temas, como tem sido discutido e nós temos participado, tem a ver com os pagamentos transfronteiriços. É uma das aplicações também da moeda digital dos bancos centrais.
Mas, como disse, pronto, nós estamos muito no princípio. Esta entidade começou a fazer o estudo conjuntamente com o Departamento de Sistema de Pagamentos. Portanto, estamos no princípio, ainda não existe qualquer conclusão sobre essa matéria para nós. Obrigado, Pedro. Relativamente aos acordos de cooperação no âmbito da vossa atuação enquanto Banco Central na SADC, nos PALOPs, CPLP, pode descrever os objetivos e a importância, assim como os ganhos desses acordos? Sim, nós temos acordos com a CPLP, o Banco Central, o Banco de Portugal, o Banco Central do Brasil, Moçambique, Cabo Verde também. Depois priorizamos os países que têm bancos cá, neste caso particular também a reserva, a reserva da África do Sul, o Banco Central da África do Sul. E cada vez mais queremos fazer acordos de cooperação com países no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Bom, a vantagem dos acordos de cooperação é que permite principalmente a troca de informação. E nós temos no nosso sistema, por exemplo, pessoas e empresas que querem tornar-se acionistas de bancos. Isto é um exemplo. Nós temos bancos que querem entrar no nosso mercado, quer por via da formação de um banco de raiz ou adquirindo outros bancos, e o que nós fazemos é interagir com os bancos centrais desses países para obter informação, para poder fazer o processo de fit and proper. Obviamente que isso exige uma certa formalização em termos de troca de informação, e isto acontece por via dos acordos de cooperação. Há um outro aspecto que eu mencionei brevemente que tem a ver com o tema do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, em que nós também, de forma crescente, temos estado a assinar acordos de cooperação, não só com entidades fora de Angola, mas com entidades dentro de Angola, entidades detentoras também de muita informação, o que nos permite também melhorar o nosso processo de combate ao branqueamento de capitais. Para além disso, nós passamos a fazer parte aqui, não tanto um acordo, mas é mais uma membership, a última, com a Network for Greening the Financial System. Isso é crítico para nós, porque nós precisamos de começar a incorporar na nossa regulamentação bancária a gestão do risco climático. Hoje é consenso que o risco climático é um risco financeiro, e nós queremos, como é assim, nós queremos integrá-lo também no sistema de governance do risco nos nossos bancos. Muito obrigado, Pedro. Portanto, Pedro, agora não sei se tem tempo, dado ou adiantar, eu escolher 3 perguntas do público, pode ser? Sim, pode ser. Sim, vou fazer as 3, se calhar dado ou adiantar, para sermos breves. O primeiro, pegando na pergunta do Felisberto Mateus, pergunto se sabe se está prevista a criação de uma agência de crédito nacional para avaliar o crédito das empresas e indivíduos e tornar essas informações disponíveis. Esta é a primeira. A segunda, pegando, portanto, isto é uma pergunta do Sr. José Geraldo, tem informação sobre qual o apoio disponível por parte do setor bancário para fomentar, em particular, o investimento privado no setor de geração de energia? E, por último, portanto, uma pergunta do Sr. Manuel Costa.
quem nomeia os governadores do Banco Central e o Presidente da República. E já nos informou que existe uma diferença na duração dos mandatos de 5 anos, governo, e 6 anos, Banco Central. Não existem alternativas relativamente a quem nomeia os governadores, tendo em vista aumentar o grau de independência? Por exemplo, será que seria mais adequado se fosse a Assembleia da República? Portanto, são essas questões. Se puder ser muito breve, agradecia, já que também o tempo já não ajuda. Obrigado. Ok. Sim, três boas questões. Com relação à primeira, do Felisberto, existe uma chama-se Central Privada de Informação de Crédito. É uma iniciativa do setor privado e tem como objetivo integrar informação que vai servir para melhorar a análise de risco de crédito. Pronto, é isso que eu queria dizer. Isto porquê? Porque, para além de informação do crédito bancário, que é aquela que a central do BNA tem, esta promovida pelo setor privado, tem o objetivo também de incorporar outro tipo de informação, que eu acho que faz todo sentido. Para nós termos uma noção, vamos dizer, da notação de risco de uma determinada pessoa ou empresa, talvez não seja suficiente olhar para o seu comportamento relacionado apenas com o crédito bancário. Mas esta central prevê incluir informação também do pagamento da luz, da água, dos serviços de telecomunicações, penso que exato, da STV, etc, etc. Então, fica-se com uma ideia geral de como é que é o comportamento deste indivíduo ou desta empresa com relação aos compromissos e às responsabilidades que tem. Portanto, esta entidade está aí no mercado, está numa fase de implementação e, obviamente, que nós vamos ajudar conforme for possível. Para a segunda pergunta, não existe nada do ponto de vista regulamentar para apoio ao setor de geração de energia. Nós já lançamos para o mercado um tipo de regulamentação que não é típica dos bancos centrais, mas fizemos, que foi o aviso 10, que é para financiar o setor primário e secundário da economia a uma taxa fixa de 7,5%, pronto, muito abaixo daquilo que é a inflação. Este é o único é o único incentivo regulamentar que existe para os bancos financiarem a economia. De resto, pronto, a responsabilidade depois de identificação dos setores, de seleção das entidades, de análise do processo, está totalmente do lado dos bancos centrais. A terceira pergunta, do Sr. Manuel Costa, pronto, isto é um debate que nós tivemos aqui internamente, está diretamente relacionado com o modelo de governance do Banco Central. E é uma pergunta que para nós é-nos muito... Pronto, é importante porque talvez a primeira alteração que nós tivemos, ou sobre a qual começamos a trabalhar quando o programa com o FMI, foi justamente o tema do modelo de governance do Banco Central. Hoje em dia, o governador é nomeado pelo... O governador, o processo é o seguinte, o governador é indicado pelo presidente, depois tem que ir à Assembleia Nacional,
onde onde é submetido a uma sessão e depois a Assembleia Nacional faz um relatório ao Presidente, pronto, e o Presidente só depois é que nomeia o governador. Não ficou claro, aliás, não está na lei, se esta nomeação depende ou não do conteúdo do relatório que é feito pelos parlamentares, mas a interpretação que eu faço é que é uma peça que contribui para a decisão que o presidente tem que tomar. Pronto, e depois, de facto, no caso dos caso dos vice-governadores, é o governador que seleciona e leva à consideração também do Presidente da República, e depois é o governador e os dois governadores que escolhem os administradores. Portanto, é um peso grande para o governador, por isso é que pronto, a figura do governador, ela própria tem que passar por um processo de seleção que tem que ser rigoroso. Há um outro aspecto que também levantou muitos debates enquanto fazíamos a lei, que é, antes nós tínhamos um comitê de auditoria que era externo ao BNA, mas hoje quem forma o comitê de auditoria do BNA são 3 membros do Conselho de Administração, que, para além de serem membros do Conselho de Administração, têm esta responsabilidade adicional de serem ou de atuarem também como terceira linha de defesa para além do Departamento de Auditoria Interna. Pronto, e também foi debatido se membros do Conselho de Administração podem fazer auditoria ao Conselho de Administração. E, no fundo, a forma como ficou espelhado na lei é que a atuação destes membros, que não são do Banco Central, portanto, todos eles vieram de fora do Banco Central, é uma atuação que está centrada na ação executiva dos membros do Conselho de Administração. O Conselho de Administração tem um comitê executivo e depois tem administradores não executivos. Aqueles que fazem parte do comitê de auditoria são os não executivos, portanto, que têm a função de supervisionar os executivos. Pronto. Aqui o governador fica como que no meio, portanto, é um executivo, mas também preside ao Conselho de Administração. Pronto, até agora tem funcionado bem. Acreditem que os membros do Conselho de Administração com funções não executivas e membros do Comitê de Auditoria não facilitam, por assim dizer, não facilitam a vida ao Comitê Executivo, têm sido muito rigorosos e exigentes, e ainda bem que assim é. Nós gostamos e penso que no fim quem beneficia é a instituição. Sem dúvida. Obrigado, Dr. Pedro. Portanto, queria só fazer aqui um reparo. Portanto, essa última questão não era do Sr. Manuel Costa. Eu peço desculpa por este engano e também por induzir ao Dr. Pedro a pronúncia deste nome. Portanto, peço desculpas pelo lapso. Mas foi uma questão de uma outra pessoa, pelos vistos, e peço desculpas por Não, isso. acho que o tema é que eu mandei-te uma questão ligeiramente alterada Ok. e o Manuel Costa fez o reparo de dizer que não foi bem isso que ele perguntou, mas o âmbito da questão era o mesmo. Foi uma Obrigado, Miguel. Para finalizar, Dr. Pedro, portanto, uma pergunta de jornalista. Que legado a atual liderança do BNA deixará? Bom, há 2 aspectos que
estão relacionados com a nossa missão, que é a estabilidade de preços e estabilidade financeira. Nós gostaríamos muito de contribuir para que o país tivesse uma inflação baixa e estável. Perseguimos eh, uma inflação de um dígito. Conseguimos atingi-la em 2014, salvo erro, e então queremos eh, implementar as condições para que tal possa ser possível, o que vai, de certa forma, causar a redução das taxas de juros e fazer com que as instituições assumam cada vez mais o seu papel de intermediário financeiro por via do crédito à economia. Estabilidade financeira, claro, deixarmos um mandato com um sistema sólido, conforme encontramos. O desafio aqui aumentou, porque agora há componente também dos seguros, dos mercados e das novas exigências em termos de branqueamento de capital e financiamento do terrorismo. Nós queremos estar fully compliant com o que nos exige o GAFI, até é algo que nós também queremos deixar para as instituições por nós supervisionadas, e queremos também um sistema financeiro orientado para a sustentabilidade. Eu mencionei o tema do risco climático, mas temos também o tema da inclusão financeira. A inclusão financeira, hoje em dia, não é apenas ter acesso ao sistema financeiro abrindo uma conta, é também usar essa conta e é também a qualidade dos serviços que são prestados pelo sistema bancário. Nós gostaríamos de ter um sistema bancário verdadeiramente inclusivo nesses três pilares: o acesso, o uso e a qualidade dos serviços. O tema da inclusão financeira, nós temos um objetivo de contribuir para que no final do mandato haja um nível de inclusão financeira de 75%. Portanto, hoje nós temos uma taxa de inclusão financeira à volta dos 50%. E aqui faço só a distinção entre taxa de inclusão financeira e taxa de bancarização. Se for só bancarização, ou seja, contas bancárias, nós temos hoje uma taxa à volta dos 30%. 3 em cada 10 adultos têm uma conta bancária, mas nós sabemos que o acesso aos serviços financeiros, na nossa realidade, não vai ser feito apenas por via dos bancos, mas também por via de instituições não bancárias, como, por exemplo, as instituições de mobile money. Por isso é que nós já não olhamos apenas para a taxa de bancarização, olhamos também para a taxa de inclusão financeira, que inclui contas bancárias, contas de mobile money, utilização de cartões de crédito, etc, etc. Pronto, nós queremos uma taxa de inclusão financeira de 75%, porque esta acaba por ser, hoje em dia, a média a nível mundial. E tudo faremos também ao nível da sustentabilidade para que se preste uma especial atenção ao género, principalmente no sistema bancário. Nós, em Angola, temos mais mulheres do que homens, mas no sistema bancário nós temos mais homens do que mulheres. Nós não queremos despedir os homens que estão no sistema bancário, mas nós queremos que as oportunidades sejam iguais, independentemente do género. Não vamos olhar apenas para a quantidade, mas começamos a ter informação também sobre o nível salarial de homens e mulheres na mesma posição. Pronto, e não se justifica se a competência é a mesma, haver diferença do ponto de vista da remuneração. Então, o tema do género também é-nos muito querido, e nós vamos também querer deixar um sistema bancário mais equitativo e equilibrado nesse sentido. Bem, muito obrigado, Dr. Pedro. Portanto, chegamos ao fim do
das questões e do nosso encontro. Gostaria de agradecer pela sua participação e pelas valiosas contribuições durante esta entrevista. Portanto, naquilo que disse, nós vimos que o Banco Central, neste momento, o BNA, encontra-se, digamos assim, a nível das melhores práticas a nível internacional, em várias dimensões. Acabou por nos partilhar informações relativamente valiosas, relativamente à vossa perspectiva, que é importante para os investidores e para também todos os cidadãos. Portanto, foi gratificante para mim revê-lo, e permita também pedir desculpas, porque muitas vezes trato por Pedro, tiro o doutor, vice-governador, dado a proximidade e pelo facto de trabalhar consigo durante muito tempo também, fui influenciado desta forma. Portanto, também gostaria de agradecer aos presentes pela participação e desculpar pelas questões que não foram, de certa forma, colocadas dado o tempo. Nós vamos continuar a acompanhar e debater esses temas importantes nas próximas oportunidades. Portanto, estejam sempre connosco, acompanhem as nossas páginas nas redes sociais. Portanto, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.